Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Fidelis. O vídeo que você vai assistir agora é sobre engenharia de dados, evolução e desafios. Fique super à vontade em deixar seu feedback aqui nos comentários. E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links estão todos na descrição. Um bom vídeo! Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre engenharia de dados, a evolução aqui do time, né, os desafios que a gente trilhou ao longo desses quase 3 anos de equipe de dados, começando com uma das nossas unidades de negócio, expandindo para a Afya também. Tá? Então, a gente tem uma pequena agenda aqui. Quem somos? Breve apresentação aí da mestra Sandra, um breve histórico do nosso time, a nossa equipe de engenharia de dados atual, e vamos falar sobre um projeto projeto quentinho, que acabou de sair do forno, que é o nosso projeto de visão única do cliente. Então, quem somos? Eu coloquei aqui o QR Code, eu e a mestra Sandra colocamos nossos QR Codes aqui que direcionam direto para o nosso LinkedIn, então quem quiser pegar e já olhar, tem um link direto para lá para os nossos perfis, mas eu sou o Bruno Almeida, eu tenho 39 anos, a Karina sempre brinca comigo, eu falo sempre a minha idade. Hoje estou com a posição aqui de gerente da engenharia de dados do Grupo Afya, né? O Grupo Afya que é composto aí por várias empresas, tanto a Afya como uma empresa tradicional de educação, de graduação, pós-graduação também, e também com braço digital, com várias empresas que possuem produtos aí que estão ligados diretamente à jornada do médico, né, dentro aqui do nosso ecossistema, como a mestra Karina explicou muito bem na palestra dela. E, com muita honra, eu vou também estar aqui com a mestra Sandra. Se você se apresentar, mestra. Esse botãozinho ele é bem delicado, né? Bom, o meu nome é Sandra Pereira, eu estou trabalhando aqui na Afya, PebMed, Afya, né, há mais de um ano, né? Agora 1 ano e 1 mês, e eu já trabalho com dados há centos anos. Eu não vou falar a minha idade, né? Não precisa. Não faz sentido nenhum isso. E assim, eu vim mais também para poder compor a equipe, né, que tratou desse projeto, que a gente vai falar no finalzinho da apresentação. E é isso, a gente realmente conseguiu atingir nossas metas, a gente criou do zero o projeto e ele está nascendo aí, né, tá recém-nascido. Mas estamos muito felizes aí com tudo que a gente conseguiu, né, com esse projeto e com outras coisas que a gente foi fazendo aí, né, mestre Bruno, durante o ano, para dar um up aí na engenharia de dados. Boa. Beleza. Vou falar aqui um breve histórico do nosso time, antes da gente falar desse projeto da Visão Única do Cliente, então mostrar como que a gente foi evoluindo aí desde 2019. Tá? Então, eu entrei na PebMed em julho de 2019 e já de uma carreira eu trabalho com dados, com grande volumetria de dados desde 2004. Hoje, esse ano, eu faço 20 anos de carreira. Comecei corporativamente ali em 2002, mas vim para cá, eu era de uma carreira muito como DBA, né? Então trabalhava em um banco antes de chegar aqui, e efetivamente foi minha primeira posição como engenheiro de dados, nome engenheiro de dados, mas de engenharia de dados, você é DBA e você trabalha com volumetria de dados muito grande, você já pode se considerar um engenheiro de dados. Então, se você está aqui participando com a gente e você ainda não está dentro de um ambiente em que você considera que trabalhe com nuvem ou que trabalha com sistemas distribuídos muito grandes que transitam dados em microserviços, o que for, mas você trabalha com bases de dados muito grandes, você precisa trabalhar elas, gerar visualizações, gerar data marts, esse tipo de coisa, você pode se considerar um engenheiro de dados, sim. A sua experiência, eu falo por mim, se você é um analista experiente, você fazer um depara para você trabalhar com a nuvem, independente de qual stack for, é muito fácil, desde que você tenha a arquitetura muito bem gravada dentro da sua cabeça. Tá? Então, quando eu cheguei na PEB em 2019, né, a gente tinha ali uma transição acontecendo. As empresas, nas áreas da empresa, elas utilizavam métricas muito apartadas, né, fornecidas por diversas ferramentas.
Então, a gente tinha os silos das informações clássicas, né? Então, o time de marketing utilizava o Mixpanel, e dentro do Mixpanel ele tinha lá as segregações de usuário. O time de tech tinha os sistemas core e tinha a base de dados que tinha o cadastro dos usuários. Você tinha as visões, por exemplo, que o time de conteúdo tinha dos usuários que consumiam aqueles conteúdos. Eram silos de informações que você tinha ali. Dados, a partir de 2019, passa a ser uma diretriz da empresa, né? Estou falando especificamente da PEB, e aí a gente criou a equipe de dados com 2 engenheiros. Eu fui o segundo engenheiro a chegar aqui, nós já tínhamos um engenheiro com um analista de dados e o nosso CTO na época, né? E a gente criou o nosso primeiro data lake aqui, basicamente para a gente poder receber os dados do Snowplow. O Snowplow, para quem não conhece, é uma ferramenta de traqueamento de comportamento do usuário, no qual a gente acabou escolhendo para poder entender o comportamento dos usuários ali dentro. Tá? Só falar sobre o Snowplow é uma palestra só para isso, mas para quem não conhece, vale a pena conhecer. É uma plataforma que cresceu bastante aí nos últimos anos e a gente utiliza desde 2019. A partir dali, a gente começou a criar um fluxo de atividade, né, que envolvia a engenharia de dados, em acordo com as demais áreas da empresa. Então, como que a gente faz para poder organizar uma entrega de dados? Então, você entende o que a área de negócio necessita, qual é a dor da área de negócio, entende quais são os dados necessários para poder resolver aquela dor, né, dar a resposta que a área de negócio precisava, e a gente começou a colocar uma série de mapeamentos de informações que a gente precisava trazer junto com o comportamento do usuário. Então, a gente começou a criar novas integrações, informações satélites ali referentes aos usuários, né? Então, trazer quais informações que a gente precisa trazer, por exemplo, para entender uma jornada que o usuário teve baseado em uma campanha que a gente teve no marketing. Então, beleza. Então, a gente interage com quais plataformas hoje? Então, a gente interage com o Google Ads, a gente interage com o Facebook Ads. Então, beleza, vamos organizar um pipeline de dados para que a gente traga essas informações aqui para dentro. Então, a gente começou a trazer uma série de informações ali, desde ferramentas de marketing, ferramentas do time de CS utiliza, entre outros. A gente começou a criar uma série de datasets, né, que os datasets ali já direcionados para respostas de negócio, né, para que as perguntas de negócio precisavam saber determinado comportamento. A gente organizou o nosso data lake. Hoje o nosso data lake é organizado no formato de lake house, então você tem parte das informações ali que a gente considera raw dentro de esquemas diferentes dentro do nosso data lake, e a partir disso você gera datasets ali que a gente considera derived, né? Que são informações já organizadas. Existem datasets que são mais genéricos e existem datasets que respondem perguntas de negócio diretamente. Isso ajuda diretamente aos times de negócio, os times de análise, a poder montar os dashes que depois são disponibilizados com os estudos para as áreas de negócio. Isso, inerente a isso, a gente criou também toda uma parte de catalogação de dados, de pipelines, de dataset, porque depois a gente criou uma estrutura self-service para isso, né, utilizando o próprio Metabase, além do Power BI. Crescimento do nosso data lake, desenvolvimento de soluções para lidar com isso, ciclo de vida da informação. Então, você começa a acumular muita informação dentro de uma estrutura lake house, você precisa implementar um ciclo de vida para que aquelas informações fiquem disponíveis em uma camada de armazenamento mais barato, né? Hoje a gente utiliza a AWS, então a gente tem ali dentro do nosso data warehouse uma ponte em que a gente consegue pegar essas informações que estão armazenadas lá desde 2019 e no nosso data warehouse a gente deixa uma informação mais hot data, né? De um certo tempo para cá. Tivemos o aumento do time, né? Então a gente aumentou o time de engenheiros aqui também. A gente teve um apoio de uma consultoria nesses primeiros 2 anos, que nos apoiou bastante aqui no crescimento e organização dessas informações, até que em julho de 2020 a PebMed foi comprada pelo Grupo Afya. Já dentro do Grupo Afya, o time de dados da PEB passa a atuar também para as novas empresas. A gente, na PebMed, já tinha uma maturidade de dados maior em relação às outras empresas que compunham o grupo. Então, muita nossa expertise que nós tínhamos ali, a gente passou também para as outras empresas do grupo. Então, a gente começou, junto na Medcel e na graduação em pós, a gente criou data lakes para que atendesse essas demandas também, construções de novos pipelines, entendimento de novas dores de negócio, para que a gente montasse o data lake com as informações necessárias. Começamos a também criar o mesmo papel ali, criação de datasets, organização de data warehouse, para que a gente tivesse ali
as segregações dos dados que pudessem apoiar o time de análise, consequentemente, os times de negócio, com as dores e as respostas que eles necessitavam. Desenvolvimento de 2 projetos grandes na área de educacional, que foi o projeto BI educacional e também um projeto para dentro da própria AFIA, que foi o projeto do BI do CSA, né, que é o Centro de Serviços da AFIA. Também a gente desenvolveu nesse ano passado projetos bem grandes ali que a gente acabou desenvolvendo dentro da graduação também pós, para entendimento das áreas, não só da área educacional, mas do que compõe o grupo AFIA como um todo, né? Houve a compra da iClinic também, a iClinic fez parte do nosso grupo de techs aqui dentro. Reestruturamos a equipe de engenheiros dentro da própria iClinic também e reestruturamos o Data Lake que ele tinha. A gente refez toda a parte de pipeline de dados do Data Lake da iClinic. Realizamos uma série de integrações das empresas que compunham o grupo ali também. Então, a chegada da Shosp, da Medicinai, ClickRX também, são empresas que foram compradas pela AFIA e que também têm ali os negócios, direcionamentos de negócio inerentes ali aos dados da iClinic. Então, a integração dessas informações oriundas da iClinic e, consequentemente, o aumento do time para que a gente tivesse mais engenheiros para dar suporte ao pipeline, né, e de todos os nossos ambientes que a gente tem. Hoje, como está desenvolvida a equipe de engenharia de dados, né? Então, hoje, eu sou um chapter lead da engenharia de dados, estou ligado diretamente à Karina, que é a nossa diretora. A gente tem 2 coordenadores aqui que cuidam de engenheiros de dados que estão nas nossas unidades de negócio, tanto da PEB quanto na Medcel, AFIA e a iClinic, além de 3 especialistas que estão diretamente ligados, aqui a mestra Sandra é uma delas, que estão ligados. Então, a um determinado momento, eu tive, antes da gente fazer essa primeira quebra, né, de coordenadores e especialistas, eu estava com todos os engenheiros ligados diretamente comigo, né? Então, aqui a gente tem, na parte de gestão, além do direcionamento técnico, a gente também tem um direcionamento de carreira, né, de programa de desenvolvimento individual, feedbacks constantes e tudo mais. Então, se você candidatar, vier trabalhar com a gente aqui dentro da AFIA, a gente tem um plano de carreira muito bem estruturado para os engenheiros que tem aqui. Então, a gente desenvolve um plano de desenvolvimento para cada um deles, em que a gente vai revisitando ele a cada 6 meses, para que você tenha uma aprendizagem contínua, né, dentro do período que você trabalhar aqui com a gente. Então, hoje a nossa estrutura está desenvolvida dessa maneira. A gente tem vagas de engenheiros de dados aí para trabalhar com a gente. Os GUPs das empresas têm as suas vagas específicas. A gente tem 2 vagas específicas dentro da PEB para engenheiros de dados. E a gente está aumentando o time. Hoje o nosso time ao todo tem 48 pessoas. A gente vai chegar ao final do ano com 60 pessoas dentro do time de dados como um todo. E estamos super abertos aí para novos mestres para poder virem trabalhar com a gente. Tá? Então, eu termino a minha primeira parte aqui falando sobre o crescimento do time, como que a gente está estruturado hoje. E a gente vai falar um pouquinho agora do projeto Visão Única do Cliente. Foi um projeto muito grande que a gente entregou ano passado. E vamos falar um pouquinho mais da parte técnica dele, como que a gente fez para poder montar todo esse arcabouço e como que isso funcionou. E aí, eu passo para a mestra Sandra dar essa aula aí para a gente. Mestra, com você. Oi, mestre, obrigada. Bom, falando sobre o projeto em si, vamos falar primeiro, né, de como que eram pode passar, mestre, como eram os dados antes desse projeto, né, e para vocês entenderem, assim, a necessidade que a gente tinha de criar o projeto, né. Então, a gente pegou um exemplo, né, de um cliente chamado Álvaro, que ele tinha cadastro em 4 empresas do nosso grupo, né? E aí vocês podem ver que os cadastros nas empresas, eles não são totalmente certinhos, né? Tem campos que são obrigatórios em uma BU, outras não têm campos obrigatórios e tudo mais. E aí, em cada BU, ele também poderia estar contratando, né, diversos produtos. E aí o que a gente precisaria era unificar isso tudo
né, ter uma visão única do Álvaro, porque o Álvaro, na verdade, ele é uma única pessoa, né? E a gente poder ter a visibilidade de quais são os melhores dados do Álvaro, né? Tanto de CPF, de nome, de tudo isso, quanto também saber qual é a interação do Álvaro com a AFIA. Então, com a AFIA como um todo, né? Então, independente se ele é cliente da PEP, da iClinic, ou da Medcel ou da AFIA, eu preciso saber que produtos ele contrata em cada uma das BUs, né? E ter uma visão unificada mesmo do cadastro dessa pessoa. Então, pode passar, mestre. Os objetivos do projeto, eles passam por construir essa visão única e verdadeira dos dados, né? Que são os dados mais importantes para o negócio, são os dados de cadastro de clientes. Entender essa jornada, né, do cliente pelas empresas e pelos produtos, né? Ele contrata um curso, e aí depois ele contrata um aplicativo, e aí depois ele já está trabalhando, né, como médico, e aí ele contrata agendar consulta ou uma clínica, né, como se chama? Uma administração da clínica com a iClinic. Então, assim, a gente precisaria ter essa jornada para a gente entender isso e poder atuar nos pontos em que ele precisasse mais de cada um dos produtos que a gente tem. Então, a gente precisaria também responder aos principais indicadores de mercado. Então, a gente precisaria ter o total de clientes únicos, né? Não contar o Álvaro 4 vezes, porque ele está em 4 BUs, né? Eu teria que contar o Álvaro uma única vez e saber que produtos ele tem. E aí, com isso tudo, no final das contas, a gente conseguiria gerar insights para direcionar as ações relevantes ao negócio. Então, no final, quando a gente unifica o cadastro de todas as empresas, a gente tem a visão única, a gente identifica os produtos e a gente entende o comportamento, né? Então, isso eram os objetivos principais do projeto. Beleza? A solução que a gente adotou foi uma solução de Master Data Management, que é uma solução que gerencia os dados mestres das empresas. Então, o dado mestre é aquele dado que é o dado mais crítico para o negócio, no caso, o dado de cliente, né, que é fundamental para que a empresa exista. O MDM ele consegue garantir a coerência, o controle e as condições para a gente utilizar esses dados de uma forma segura, com uma visão única e verdadeira, tá? E aí, nesse slide, eu coloquei, assim, a nível macro, né, qual seria o nosso pensamento antes, né, da gente começar o projeto. A gente teria a coleta dos dados ali das fontes, ali à esquerda, né, a gente teria as fontes, a gente coletaria os dados e aí depois passaria para a consolidação dessas informações, e aí possivelmente a gente distribuiria esses dados para todos os clientes que quisessem. Clientes, eu digo, áreas da própria empresa, né? Então, a área de vendas, a área de marketing, a central de atendimento, a própria área de dados, né, para fazer as análises. O app também poderia consumir essas informações já para, por exemplo, eu tenho um cadastro na PebMed, estou fazendo um cadastro na Medcel, por exemplo, e aí na hora que eu estou fazendo meu cadastro na Medcel, eu já utilizo uma API que consulta os meus dados lá do MDM e já traz para mim tudo pré-preenchido e eu só valido e concluo o meu cadastro na Medcel. Quer dizer, o cliente tem uma experiência melhor, né? Porque ele consegue ver que existe uma orquestração ali por trás, né? Eu estou falando com várias empresas do mesmo grupo e eles conseguem manter os meus dados atualizados entre elas, né? Então, isso já facilitaria também. E com essa consolidação, a gente também tem a possibilidade de gerar um conjunto de dados que seria chamado Bad Data, que a gente consegue voltar para as fontes e dizer para as fontes, olha, o seu cadastro ele tem uns pequenos probleminhas aqui,
E por conta desses pequenos probleminhas, esses registros eu não consegui identificar como sendo da pessoa X ou Y. Então, a gente consegue gerar insumos para que as fontes melhorem também a parte cadastral deles. Tá? Então, essa foi a solução que a gente bolou, que a gente pensou, né? E no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura, né? Desculpa esse bando de tecnologias aí na tela, mas não tem como fugir, né? Então, assim, para começar a dar uma ideia geral de como a gente trabalhou aqui no projeto, eu queria destacar a última linha lá de baixo, né? Que a gente utiliza o GitLab para versionamento de código, a gente utiliza o Grafana para monitoria, né, dos pipelines, utilizamos toda a stack da AWS, né? Então usamos EC2, usamos S3 ao longo de todo o pipeline, né? S3 é básico, e usamos o Airflow para orquestrar todo esse pipeline. Tá? Na linha mais acima, a gente já vai entrando um pouquinho nos layers, né, que a gente construiu nessas camadas, né, que a gente tem, vai passando, por onde os dados vão passando, né? Então, a gente tem as fontes de dados do lado esquerdo, e que a gente ingere esses dados dentro da plataforma através do Kafka, o Kafka Connect e o Debizium, e aí, usando o EMR, o Athena, o Glue, o Spark, o Delta Lake, a gente consegue trazer esses dados e disponibilizar esses dados na área de Curated. Na área de Curated, esses dados vão estar no formato que eles estão nas origens, né? E aí a gente aplica ali um Spark SQL com os SQLs que a gente levantou, né? Fez um pré-levantamento com cada uma das BUs para entender quais seriam as queries a serem executadas para a gente capturar os dados da forma como a gente precisa capturar para guardar essas informações no modelo comum que a gente criou para o MDM, né? Para a visão única do cliente. Então, a gente fez um trabalho prévio de levantamento, a gente fez uma modelagem dentro do projeto, com um modelo que a gente chama de CDM, né, que é um modelo comum, e aí a gente criou essas queries para buscar essas informações da área de Curated e jogar na área de Pre-Analytics. E aí a gente separa essas informações em vários domínios e subdomínios. Então, os domínios que a gente tem são de pessoas, de contratos e de produtos, e os subdomínios, para a parte de pessoas, a gente tem Customer, Lead e Employee. Tá? Então, a gente faz essas queries, traz esses dados, organiza nessa estrutura comum que a gente criou, e aí a gente já faz aquele processo de qualidade dos dados para verificar o que é good data, o que é bad data, e aí nesse momento a gente já consegue gerar insumos lá para as fontes, como eu falei anteriormente, para que eles melhorem o cadastro e na próxima rodada esse dado já venha cair em good data, tá? E a parte de good data, ele vai seguir para a próxima camada, que seria a camada onde acontece o Match and Merge. E aí o Match and Merge acontece em duas fases, ele primeiro acontece por subdomínio, por domínio, e aí depois a gente gera as OBTs, que são as One Big Tables, que a gente chama. Então, no final da camada de Analytics, a gente tem uma OBT de pessoas físicas, uma OBT de pessoas jurídicas, uma OBT de produtos e uma OBT de contratos. Tendo essas OBTs, a gente copia isso para o Redshift e
então disponibiliza para as áreas de análise, de ciência de dados, para que eles utilizem essas informações. E ali no Redshift, a gente ainda implementou uma série de procedures em que a gente faz o cálculo dos principais indicadores da empresa para já deixar esses dados gravados ali com mais facilidade para exibição nos dashboards e também para manter um histórico, né, dessas informações e a gente poder nos dashboards ver, acompanhar a evolução de cada um dos indicadores que a gente precisar, tá? Bom, eu falei bastante aqui, né? Acho que eu passei por todos os pontos. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente responde. Agora, eu só queria mostrar como é que ficou aquela informação do Álvaro, né? Que é no próximo slide. Aquela informação do Álvaro, como ela é em cada fonte e como ela ficou depois dentro da base de dados do projeto, né? Então, a gente tem um Golden Record ali, que é uma versão limpa, não duplicada, consolidada e validada dos dados mestres originais, né? E o que me traz ali uma informação muito precisa de que o Álvaro, ele tem todos aqueles produtos, né? Controle financeiro, marketing médico, gestão de clínica, RI, graduação, pós-graduação, whitebook, que eu consigo definir de que BUs são. Né? Então, eu consigo ter uma informação consolidada do cliente, eu consigo ter uma visão unificada e eu garanto que esses dados estão consistentes e confiáveis. Então, isso para um negócio é uma baita coisa que eles não tinham, né, antes desse projeto, porque cada empresa cuidava do seu dado, e não tinha essa visão como um guarda-chuva, né, da AFIA como um todo. Então, acho que foi um grande gol que a gente fez aí esse ano, e aí vamos partir para o próximo aí desse ano que vem. Era isso. Muito bom, mestra. Eu só queria acrescentar uma coisa aqui. Fique à vontade. Acho que olhando essa arquitetura, né? Então, eu sempre gosto de salientar, além esse projeto é um projeto que foi muito desafiador para a gente, em vários aspectos, né? Mas eu queria falar aqui diretamente, né, com as pessoas que estão querendo mudar, né, a sua área de atuação, ou que ainda não são engenheiros de dados, saber se, será que eu tenho a capacidade de poder ser um engenheiro de dados e tudo mais? Então, quando você olha essa arquitetura como um todo, você tem que pensar que dentro da sua experiência ali, da sua carreira dentro de TI, existem ali pilares que você precisa mergulhar para que você tenha um bom entendimento de arquitetura como um todo, né? Então, você tem que entender de redes, você tem que entender de arquitetura de sistemas operacionais, você tem que entender sobre o banco de dados, você tem que entender sobre como que você, porventura, consegue tirar performance de um ambiente no qual você administra. Então, se você tiver aquilo na sua cabeça, você conseguir conectar os pontos, muito do que você faz para poder fazer a coisa funcionar é você entender ferramentas, né? Existem as ferramentas, muitas delas se assemelham, uma tem uma funcionalidade X, outra tem uma funcionalidade Y, mas por trás, todas elas apresentam muitas vezes a mesma característica de como você deve fazer para aquilo ali funcionar, como que os dados passam por aquilo ali, né? Então, se você tiver uma boa cabeça sobre arquitetura, como que você arquiteta, como que cada fase de um pipeline deve acontecer, se em um determinado momento você tem que ser, o seu dado tem que ser mais, ele tem que ser melhor apurado do que em outras, ou num determinado momento você precisa mais de um dado raw, para que em uma outra fase você precisa trabalhar com ele, para que você consiga extrair dele ali as informações já mais organizadas. Se você tem uma cabeça boa para isso, se você tem bons fundamentos de tecnologia da informação, se você já passou por outros projetos, mesmo que não estejam na nuvem, para você fazer um deparo e você se transformar em trabalhar como engenheiro de dados em ambientes que hoje estão cloud, não é difícil. Você consegue fazer um deparo rápido, basta você
fazer o deparo das ferramentas que você tinha antes para o agora, né? Dentro de um ambiente, independente da cloud que você estiver, porque hoje as clouds estão bem equiparadas em termos de funcionalidade. Então, esse projeto foi um projeto complexo, mas você conseguiria implementá-lo se você tivesse uma versão on-premise e com as ferramentas que, porventura, os grandes players hoje disponibilizam para um ambiente on-premise, seja ele de qual fornecedor seja. Então, eu trabalhei muitos anos em estrutura, em ambientes on-premises, trabalhei em banco. A Sandra também pode falar com bastante propriedade, trabalhou muitos anos também arquitetando ambientes assim. E a gente também tem pouco tempo, eu tenho, como falei, quase 3 anos aqui já trabalhando com cloud. A Sandra tem até menos tempo que isso, mas é uma profissional mega, ultra competente. Conseguiu fazer o depara e conseguiu implementar projetos assim. Então, muito tempo lá atrás, você via assim, se você não é especialista em determinado produto, você não pode vir trabalhar comigo porque você não sabe. Como é que eu não sei? Se eu trabalhei para um produto similar e já fiz muitas coisas muito parecidas aí. Então, eu acho que hoje o mercado ele caiu por terra de essas falácias, sabe? E se você é um bom profissional, se você é um profissional que tem experiência de mercado, você consegue migrar para a área tranquilamente. Temos vagas aqui. É verdade. Isso, né, Sandra? Mestre, eu queria só contribuir também falando o seguinte, que a nossa equipe ela tem um diferencial muito grande, que é a colaboração. Né? Exatamente. Então, nós somos mestres, não é à toa, né? Todo mundo tem a ensinar alguma coisa para alguém. Então, acho que essa parte da colaboração entre a equipe e do querer ajudar, do querer fazer acontecer junto, né? E isso assim, é o diferencial, e se vocês querem fazer parte disso, acho que vai ser muito bom. Só vem. É isso, mestres. Agora, obrigado, mestra Sandra. Deixa aí para dúvidas, se a gente teve dúvidas aí com as mestras Gio e o mestre Arthur também. Obrigado aí, pessoal. Muito obrigada pela sua participação. E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links vão estar todos aqui na descrição. Até o próximo vídeo!